Donald Trump participou de comício ontem em Detroit, Michigan, berço da indústria automobilística, para marcar 100 dias no poder. No discurso dele, milhões de empregos e fábricas vão voltar aos Estados Unidos e são 100 dias de maior sucesso da história. Na visão do restante do mundo, são 100 dias totalmente disruptivos e caóticos. Nunca um mandatário tentou tão freneticamente testar os limites do poder presidencial, virar a balança do sistema de freios e contrapesos que estrutura a democracia americana em favor do poder executivo. E o pior, faz isso praticamente sem resistência, seja do poder legislativo ou do judiciário, e com poucas barreiras na imprensa e na sociedade civil. O projeto trumpista de poder é resetar a América em todas as suas dimensões, da política externa, passando pela economia, política imigratória e de costumes. Faz isso por meio de uma enxurrada de ordens executivas que usa para governar de forma imperial, ignorando o Congresso. O republicano fechou agências federais, encarregou o homem mais rico do mundo, o aliado Elon Musk. Pouco importa o conflito de interesses, porque ele tem bilhões de dólares em contratos com o governo, ou então o fato de que é o principal doador da campanha de Trump. Musk está encarregado de desmontar a burocracia de Washington e cortar milhões de empregos federais. Trump invocou uma legislação do século XVIII, usada em tempos de guerra, para deportar imigrantes e até estudantes com vistos válidos sem o devido processo legal. Declarou guerra contra as universidades americanas, a liberdade acadêmica e de pensamento. Deu as costas aos aliados da OTAN, entregou à Europa a própria sorte, enquanto bajula déspotas do quilate de Vladimir Putin e oferece de mão beijada um naco do território ucraniano. Para culminar, declarou guerra comercial contra o resto do mundo e rompeu com o multilateralismo. Troca o soft power, construído por décadas dos Estados Unidos, pelo hard power do grande porrete. Um punhado de pesquisas eleitorais divulgadas nos últimos dias apontam que Trump tem a pior popularidade para o início de mandato desde pelo menos a década de 50, mas mantém apoio no seu eleitorado convicto. Por enquanto, há poucas coisas que podem frear o republicano. E ainda restam 1.360 dias. Vamos dar uma olhada numa tela que eu separei para vocês para mostrar como o mercado reagiu aos primeiros 100 dias do segundo mandato de Trump. Espera aí que eu estou ao contrário, gente. Deixa eu passar por aqui, que a minha marca é aqui, senão eles ficam doidos ali na produção no nosso switcher. Olha aqui, Donald Trump, quase 8% de queda, e aí a gente vai voltando para trás até a década de 60, John F. Kennedy, como foram os primeiros 100 dias na presidência de cada um desses presidentes. Mesmo na queda, Jimmy Carter, 5%, Ronald Reagan, 1%, mesmo em tempos difíceis, George W. Bush. Gente, aqui, bom, teve foi antes, né? Mas teve o ataque de 11 de setembro. Então, quer dizer, todos esses presidentes tiveram um desempenho melhor do que Trump. E o próprio Trump teve um bom desempenho no primeiro mandato dele. Olha aqui, alta de 5%. Biden, que ele tanto acusa, xingou ontem de novo no comício em Detroit, em Michigan, teve uma alta de quase 11% nos seus primeiros 3 meses, pouco mais de 3 meses de governo. E isso se traduz na economia real. Quero mostrar a próxima tela de alguns dados que saíram ontem, depois que o mercado aberto aqui, o nosso do UOL, tinha se encerrado. Mas um dado, esse aqui é o primeiro de emprego. Lembra que são 3 de empregos. O JOLTS, ADP hoje e o payroll na sexta-feira, que é o principal olhado pelo Fed. Mas esse aqui da abertura de novos postos de trabalho ficou em 7,2 milhões de vagas, praticamente. Olha como caiu de fevereiro. Fevereiro, 7,5 milhões, caiu para 7,2 milhões, ficou abaixo das expectativas. E a confiança do consumidor, que é um outro indicador que eles chamam de soft data, porque também aponta como o consumidor está olhando para a economia, a disposição dele de comprar, de investir, caiu para 86 pontos em abril, estava em quase 93 em março, caiu para 86 em abril. Como a política tarifária e comercial completamente errática de Trump vai se traduzindo em dados na economia real. É isso. Acho que são essas 2 telas por agora. Agora eu vou voltar para cá. Antes temos o quê? Não, agora temos algumas rapidinhas, né? Então, vamos nas nossas informações rapidinhas aqui. Ontem, o Trump, nesse comício de Michigan, além de ter dito que seus 100 primeiros dias foram um sucesso total, maravilhosos, ele também voltou a atacar o Jay Powell, que é o presidente do Fed, do Banco Central Americano, disse que Trump entende muito mais, Trump entende muito mais de juros, de política monetária do que Jay Powell, e disse também que ele não tem feito um bom trabalho. Ele falou que está colocando Michigan first, Michigan primeiro e não China first. Anunciou que fechou o primeiro, antes disso, né, quando ele estava embarcando para Michigan, lá falando com os repórteres rapidamente na Casa Branca, ele
acabou revelando, tinha fechado, falou, acho que fechamos o primeiro acordo comercial e soltou que era com a Índia. Né? A gente sabia, o Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio, já tinha falado antes, ontem mesmo, né, mais cedo, que havia um primeiro acordo comercial fechado. Você lembra que os Estados Unidos estão naquela tentativa de negociar com 90 países ao mesmo tempo durante 90 dias, que é o tempo de pausa das tarifas. Japão, Coreia do Sul e Índia são os países com os acordos mais avançados. E outra coisa importante também foi que o Trump anunciou oficialmente, a gente já deu isso ontem aqui no Mercado Aberto, porque foi objeto de uma reportagem, um furo de reportagem do Wall Street Journal, mas ontem ele anunciou o recuo nas tarifas automotivas, que é um presente ali para aquela indústria automobilística, aquele berço lá do Rust Belt, do cinturão de ferrugem. Então, agora o que vai acontecer? As montadoras não vão pagar tarifas duplicadas, né? Elas vão pagar só do setor automotivo, não precisam pagar os 25% sobre aço e alumínio, e as montadoras que fizerem os seus carros, fabricarem os seus carros internamente nos Estados Unidos, eles terão uma devolução de 15% sobre as tarifas das autopeças importadas. Outra caso, né, que criou muito ruído ontem em Wall Street, foi engraçado, foi interessante de assistir, foi a Amazon. Teve um anúncio mais cedo de que a Amazon, na verdade uma subsidiária, uma divisão da Amazon que vende produtos muito baratos importados da China, ia começar no seu site explicitar, elencar o quanto daquele produto carregava o custo das tarifas. Ela ia esmiuçar, né, isso, desdobrar isso direitinho para o consumidor. Isso causou uma reação imensa da Casa Branca, tanto da porta-voz, a Karoline Leavitt, dizendo que isso seria considerado um ato hostil, e o próprio Donald Trump passou a mão no telefone assim, ligou para o Jeff Bezos e falou, olha, vocês estão pensando em fazer isso? O Jeff Bezos, não, lógico que não, isso é uma barrigada, de forma alguma não faremos isso, e não foi feito. A Amazon recuou depois da pressão política. Por último, China. O Ministério das Relações Exteriores da China postou ontem um vídeo nas redes sociais dizendo que a China não vai se curvar a um bully, em óbvia referência ao Donald Trump. Vamos ver um comecinho desse vídeo? Separei aqui para vocês. Have you heard of the eye of the storm? It appears calm for a moment, but is actually a deadly trap. The calm before an even fiercer storm. The U.S. has stirred up a global tariff storm and deliberately targeted China, playing a 90-day pause game with other nations, forcing them to limit trade with China. Está nas redes sociais, está no X para quem quiser assistir o vídeo inteiro, mas o mais interessante é porque foi feito em inglês com a tradução, você vê legendado em chinês, mas é um óbvio recado a Trump dizendo que foi um ato de agressão, de ataque contra os chineses são vítimas, foi um ato não provocado. Eles impuseram essa pausa de tarifas de 90 dias para o resto do mundo e quer forçar o resto do mundo a não fazer acordos comerciais, a não fazer transações comerciais com a China, enquanto ataca a China e impõe tarifas altíssimas. Então, olha, ainda a China mantendo um tom muito alto, por enquanto, sem sinal de negociação entre os dois países. Vamos agora, primeiro, para um intervalo rápido, para quem nos acompanha pela TV. Para quem continua conosco pelo YouTube, as bolsas, não esqueci não, gente, funcionamento dos mercados hoje super importante, começando pelo fechamento da Ásia. Tóquio e Hong Kong subiram um pouco mais de 0,5%, e a China caiu 0,23%. Quero fazer uma pausa aqui para trazer alguns dados preocupantes que dão conta de como as tarifas de Trump estão atingindo a economia chinesa. Ordens de exportação caíram em abril para o menor nível, pode deixar aqui na aberta, gente, para o menor nível desde dezembro de 2022, então ainda se recuperando da Covid, a China volta. Isso quer dizer cancelamentos de pedidos dos Estados Unidos de exportação ou então adiamento de pedidos, e o índice de atividade manufatureira, o PMI da China, também recuou para 49, estava em 52, se não me engano, deixa eu até checar aqui, estava em 50,5 em março, recuou para 49, ficou abaixo das expectativas, ou seja, já está atingindo a China. Europa agora, gente, vamos para a próxima tela. Europa em negociação. Paris sobe 0,4%, Londres 0,02% de lado, Frankfurt 0,3%, só Madrid que está caindo 1,5% por causa de alguns dados, balanços corporativos que saíram lá não muito negativos, mas tem muita coisa na zona do euro. Já saiu o PIB do primeiro trimestre, aumentou 0,4% acima das expectativas, portanto um dado positivo para a Europa, e aí tem os países, cada um, a Alemanha que menos sobe, né? Ela se recupera ainda de vários trimestres seguidos de recessão, subiu um pouquinho nesse primeiro tri para 0,2%, em linha, em consenso com as estimativas
do mercado, mas Reino Unido superou as expectativas, Itália superou, então outras economias importantes aí se recuperando. Tem PIB do primeiro trimestre também hoje nos Estados Unidos, aí já vamos passar para as bolsas de Nova York, que vocês vão entender por que elas estão andando assim um pouquinho de lado, subindo no terreno positivo, mas à espera de assim, uma enxurrada de dados de indicadores que vão sair. Começando pelo PIB do primeiro trimestre nos Estados Unidos, o Fed de Atlanta divulgou um estudo calculando que possa até ficar no terreno negativo, uma escorregada de 0,4% do PIB. Nas estimativas, no consenso ali dos economistas consultados pelo Wall Street Journal, vai subir 0,4%. A gente tem um intervalo grande aí, vamos ver o que se revela. Tem mais um índice de emprego, da abertura de vagas no setor privado, emprego no setor privado, que é o ADP, sai daqui a pouco também. Tem balanços gigantes do setor de tecnologias, Magnificent Seven, entre elas Microsoft e Meta. Vamos para mais uma tela, que agora é aqui no Brasil. Gente, dólar maravilhoso, já furou aquele piso de 5,65, continuou caindo 5,63, é a oitava queda seguida do dólar, e o índice Bovespa também mantendo o mesmo quase de lado, 0,06, é a sétima alta seguida, Bovespa num patamar de 135 mil pontos, apenas a 2 mil pontos do melhor patamar da sua história, segue em recuperação, dados de emprego para sair hoje aqui no Brasil, atenção para o IBGE, para o CAGED, que sai ainda nesta manhã, expectativa para o CAGED, geração de 201 mil vagas, lembrando que no mês passado foi super quente, 432 mil vagas. E o resultado consolidado do setor público de março também, inclusive a dívida pública. Voltamos, pessoal, voltamos no intervalo. Quem nos acompanha pela TV, agora sim estava falando dos dados, uma agenda cheia aí de PIB, de emprego, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, isso tudo vai sair durante essa manhã de quarta-feira. Eu quero mostrar para vocês um outro dado importante que saiu ontem, que é do Tesouro Central. O Rogério Seron, que é o secretário de Tesouro, até deu uma coletiva para falar sobre esses números. Superávit primário de R$1 bilhão em março de 2025, março de 2024, você tinha um BIG negativo. Por que isso, gente? Porque lembra que o orçamento demorou muito para ser aprovado? Foi aprovado há menos de um mês, né, no final de março apenas. E o que isso acarretou? Que o Tesouro tivesse que executar o orçamento em 1/18, né, num nível muito menor. Por isso, eles tiveram superávit em março, né? Isso deve se reverter. Você teve um aumento até das despesas com o pessoal, isso chamou a atenção de 1,4 bilhão, mas a receita também superou as expectativas de alguns agentes do mercado, né? E o PIB, o superávit, veio um pouco abaixo. Então, a gente tem um déficit acumulado em 12 meses de 0,07% do PIB, 10 bilhões de reais, quase 11, vem em linha também com que o governo quer manter, que é atingir aquela meta fiscal zero. Foi meta fiscal zero ano passado, ficou em déficit de 0,1% do PIB, e agora o secretário de Tesouro, Rogério Seron, diz que eles vão mirar ali no centro da meta de zero, mais próximo ao centro do que aquele limite inferior do arcabouço fiscal de 0,25%.